Eu quero mostrar para vocês aqui, irmãos, lá em Mateus 24, porque Jesus ele também vai falar sobre esse contexto de vigilância. Tá? Lá em Mateus capítulo 24, vamos ler a partir do versículo 32. Irmãos, aqui lá em Mateus 24, né, é aquele grande capítulo, né, onde Jesus está falando aqui acerca dos últimos dias, né, acerca da sua volta. Mas a partir do versículo 32, Jesus vai contar três parábolas para a gente que vão nos ensinar ali sobre a vigilância, sobre a importância de sermos vigilantes, tá? E aguardarmos, prestando atenção em todos os sinais sobre a volta de Jesus. E a primeira dessas parábolas é a parábola da figueira, que eu quero ler com vocês aqui, ó, dos versículos 32 até o 35. Lá diz assim, ó: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim, também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade, lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Preste atenção num detalhe que Jesus falou aqui, ó, lá no versículo 33. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Todas essas coisas, o que? Jesus falou, aqui ele dá vários sinais, né? Aqui ele vai falar que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo. Então aqui fala que vão aparecer falsos profetas. É um sinal. Guerras, rumores de guerras, certo? Não se assustem, porque ainda não é o fim. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Ou seja, cristãos serão perseguidos. Ainda não é o fim. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Ainda não é o fim. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar. Aqui é a apostasia aqui, ó. Trair e odiar uns aos outros. Falsos profetas, multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Será pregado esse evangelho do reino por todo mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O fim só virá depois de tudo isso que Jesus falou aqui. Ó. Depois de todos esses sinais. E aí depois Jesus volta de novo aqui, né? Ele vai lá no final e volta para nos dar mais detalhes. Aí ele fala aqui, ó, até o próprio Jesus vai jogar também lá para Daniel. O que ele fala aqui, ó? Quando, pois, vocês virem situado no lugar santo o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, quem lê entenda. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no terraço não desça para tirar de casa coisa alguma. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Porque nesse tempo haverá grande tribulação. Então Jesus está falando que a grande tribulação vai começar quando? Quando o abominável da desolação, que o profeta Daniel falou, estiver situado no lugar santo. Então, na metade da semana, quando o anticristo quebrar aquele acordo de paz, quando ele fazer cessar o sacrifício contínuo e se assentar no lugar onde ele não deve estar, né, aí sim vai começar a grande tribulação. Porque nesse tempo haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo, até agora e nunca jamais haverá. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Aí Jesus está falando aqui de novo, né? Sobre falsos cristos aparecendo, falsos profetas. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim então será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Aí, olha só o que Jesus fala. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta,
os quais reunirão seus escolhidos os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Aí logo em seguida, Jesus fala: aprendam, pois, a parábola da figueira. Repara no detalhe: após a tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então, depois disso tudo, depois do sol escurecer, a lua não der sua claridade, as estrelas caírem e os poderes do céu serem abalados, depois disso aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E isso tudo é o quê? Em seguida a tribulação daqueles dias, após a grande tribulação que Jesus falou que iniciaria quando o anticristo fizesse cessar o sacrifício diário, quando o anticristo fizesse cessar o acordo de paz na metade da última semana. Então, na metade da última semana, o anticristo faz acabar o acordo de paz, e aí vai começar a grande tribulação, e após a grande tribulação é que o sol vai escurecer, a lua não vai dar sua claridade, né? Aquela famosa passagem, né? Lá também de Joel, né? O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e poderoso dia do Senhor. Então, somente ali, depois disso tudo, é que aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e ele vai mandar os seus anjos para recolherem os seus escolhidos dos quatro ventos. Tá? E é por isso que Jesus fala: aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, Jesus não falou algumas dessas coisas. Jesus não falou quando vocês virem aparecer guerra, quando vocês virem aparecer acordo de paz. Não. Quando vocês virem todas essas coisas, saibam, aí sim, que está próximo às portas. Então a gente falar que estourou guerra em Israel, Jesus está às portas? Não. Ele está próximo, vai. O verão está quase chegando aqui, ó. Vocês sabem que o verão está próximo, né? Quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Então, guerras, rumores de guerra, acordo de paz aí para ser assinado, tal. Isso aí é o verão chegando, né? Isso é chegando próximo do tempo. Só que Jesus ele só vai estar às portas mesmo quando todas essas coisas acontecerem. Quando guerras passarem, rumores de guerra passarem, o período de paz passar, a grande tribulação passar, o sol escurecer, a lua não dar sua claridade, as estrelas caírem do céu e os poderes do céu forem abalados. Aí sim, Jesus está às portas. Porque depois disso é que vai aparecer no céu o sinal do Filho do Homem. Bem? Então, quando Paulo também fala pra gente, né, que a gente não é das trevas, nós não somos das trevas nem da noite, né? Para que esse dia nos apanhe como ladrão, é por isso. Porque Jesus ele já nos deu todos os sinais da sua volta. E aqueles que são de Cristo, eles vão estar atentos a todos esses sinais. Tá? É por isso que nós não vamos ser pegos de surpresa como ladrão. Esse dia vai chegar como ladrão para todos aqueles que não estão atentos aos sinais que Jesus deixou em sua palavra. Para todos aqueles que não souberem reconhecer esses sinais. Tá? E qual que é a próxima parábola de Jesus aqui? Ó? Lá dos versículos 42 até o 44. Vamos ler aqui. Ó. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. O fato de que a gente não vai ser pego de surpresa como ladrão, não quer dizer que a gente sabe o dia exato da volta de Jesus. Ele fala para nós, vocês não sabem que dia virá. Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, estejam também preparados, porque o Filho do Homem virá em hora que vocês menos esperam. Repara o que Jesus está falando aqui. Ó. Apesar dele ter dado para nós todos os sinais, né, da sua volta, nós ainda assim não sabemos qual é o dia e hora exato da volta de Jesus, mas ele manda que a gente esteja preparados. Ele já nos deu todos os sinais. Então, quando a gente vê o sol escurecendo e a lua não dando mais o seu brilho, a gente já pode saber, opa, Jesus está às portas. Agora sim, está muito perto o dia da sua volta.
Então, por isso que ele fala, fiquem preparados. Estejam também vocês preparados. Tá? E tem mais uma parábola aqui. Cadê? Que Jesus ele vai falar sobre o servo fiel e o servo mau. Né? Lá nos versículos 45 até o 51. Ele fala assim, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhes dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade, lhes digo que confiará todos os seus bens. Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o meu Senhor demora para vir, e começar a espancar os seus companheiros e a comer e beber com os bêbados? Virá o Senhor daquele servo em um dia em que não o espera e em hora que não o sabe, e irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando-o com os hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dente. Você repara aqui no detalhe dessa parábola que Jesus contou, que é o seguinte, esse servo aqui, ele está falando sobre o servo fiel, certo? Que, ó, quem é, pois, o servo fiel e prudente, né, que o Senhor deixou encarregado? Então, o Senhor deixou encarregado servos fiéis para serem encarregados dos demais servos. Tá? Mas o que acontecerá se aquele servo, sendo mau, ou seja, era um servo que ficou encarregado, tá? Então ele, como diz ali, né, ele partilhou do Espírito, ele foi salvo, ele, enfim, foi batizado, né, teve os dons do Espírito e tudo mais. O que acontecerá se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo, o meu Senhor demora para vir? No vídeo que eu deixei no card aqui para vocês, sobre o resumo do capítulo 5, eu li com vocês o que Pedro também escreveu, tá, sobre a volta de Jesus vindo como ladrão. Que o apóstolo Pedro aí profetizou que nos últimos dias virão zombadores, dizendo onde é que está a promessa da sua vinda, né? Porque desde o dia em que os pais morreram, todas as coisas continuam da mesma maneira. Então, vão começar a aparecer pessoas que vão começar a zombar e a perguntar: ah, Jesus está demorando a vir, né? Então eu vou fazer o que eu quero. E repare que esse servo, que ele era um servo fiel, ele começa a espancar os seus companheiros e começa a comer e a beber com os bêbados. Você vê que ele começa a ter uma comunhão com aqueles que se embriagaram. Ele começa a ter uma comunhão com aqueles que Paulo diz que estão em trevas, que são filhos das trevas e filhos da noite. Porque eles é que... Quer ver? Deixa eu ler de novo lá. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Ó, olha o que Paulo fala aqui, ó. Ora, os que dormem, é de noite que dormem. Quem é que dorme aqui no capítulo 5? Aqueles que não vigiam, né? Ou seja, os que não vigiam, é de noite que não estão vigiando, né? Se a gente puder traduzir assim em outras palavras. E os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, somos do dia. Ó, nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor e tomando o capacete da esperança da salvação. Então você vê que Paulo faz um contraste aqui entre aqueles que estão dormindo de noite e os que estão se embriagando de noite. Ou seja, além de não vigiar, eles estão consumindo qualquer tipo de porcaria. Eles estão deixando, né, se levar por qualquer tipo de profecia. Eles estão se deixando levar por qualquer porcaria que tem no mundo. Mas Paulo faz uma exortação. Nós, porém, que somos do dia, ou seja, nós que temos a promessa, nós que sabemos de todos os sinais, sejamos sóbrios. O que é esse ser sóbrio aqui? Estejam atentos aos sinais. E você vê que lá em Mateus 24, né, nessa parábola que Jesus conta aqui, ele já falou, olha, aquele servo, você percebe que ele já começou a se associar com aqueles caras que não estão atentos, né? E sobre eles, aí sim, ó, sobre esse servo que deixou de vigiar e sobre aqueles que não estão vigiando, ó, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, e irá aplicar um castigo severo, condenando com os hipócritas. Aqui sim, será a vinda como ladrão sobre aqueles que não estão atentos, tá? Então, mais uma vez, nós vemos Jesus aqui falando sobre o fato de não estar atento. Eu tinha comentado com vocês sobre 3 parábolas, né? Nós já lemos as 3 aqui, ó, que é a parábola da figueira, a
parábola aqui do Senhor vindo à noite como ladrão e a parábola do servo mau. Só que eu quero ler com vocês uma quarta parábola, essa aqui vai de bônus, vai. Uma quarta parábola também, para a gente poder falar sobre essa vinda do Senhor, né, como ladrão, e para a gente falar sobre estar atento ou não. Tá? Porque Paulo também vai dar um detalhe sobre essa parábola lá no texto de 1 Tessalonicenses 5, que a gente acabou de ler. É a parábola sobre as 10 virgens. Tá? Eu não quero entrar aqui em todos os detalhes dessa parábola agora com vocês, porque eu ainda pretendo fazer um outro vídeo, tá? Gravando aqui sobre todos os detalhes dessa parábola das 10 virgens. E a gente vai ver aqui sobre as 7 igrejas também lá do Apocalipse, que tem a ver sobre essa parábola das 10 virgens e tal. Mas eu não quero entrar nesses detalhes agora aqui com vocês. Eu quero só falar de uma coisa aqui. Mas para isso, eu quero ler todos os versículos dessa parábola com vocês. Tá? Vamos ler aqui do versículo 1 até o 13. Fala assim, ó. Então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Deixa eu marcar isso daqui. Marcar o todas aqui. Ó. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram. Todas aqui, ó, de novo. Todas elas se levantaram e prepararam suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Quero falar com vocês aqui de um detalhe desse texto para a gente poder linkar com o texto de Paulo lá em 1 Tessalonicenses. Reparem em um detalhe, né? A gente está falando sobre se manter vigilante, né? Sobre se manter acordado e vigilante, sóbrio, em contraste com aqueles que dormem, né? Aqueles que não estão atentos aos sinais e estão se embriagando com qualquer porcaria que tem no mundo, com qualquer tipo de profecia, né? E não estão nem aí para as profecias sobre a volta de Jesus. Então nós temos esse contraste lá em 1 Tessalonicenses. E lá está falando sobre dormir e sobre ficar atento. Mas olha o que fala aqui na parábola das 10 virgens. É o detalhe que eu marquei para vocês aqui. Ó. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Todas elas ficaram sonolentas e adormeceram. Então a gente vê, irmãos, que o problema, de fato, ele não é a gente dormir. O problema não é a gente, uma hora ou outra, deixar passar um sinal ou outro. Entendeu? O problema não é esse. O problema é a gente dormir como as imprudentes. O problema é a gente dormir sem levar óleo, sem ter óleo com a gente. Por quê? A hora que chegar a meia-noite e tiver o grito aqui, ó, da meia-noite, eis o noivo, saiam ao encontro dele, quando todos acordarmos, né, porque todas dormiram e todas depois, ó, acordaram, se levantaram e prepararam suas lamparinas. Mas aqui tem um problema. Aquelas que dormiram sem óleo, elas tiveram depois que implorar por óleo. Certo? E elas depois, ó, saíram para comprar óleo, para tentar achar óleo em cima da hora. Então, quando teve o grito da meia-noite, eis o noivo, saiam ao encontro dele, aí sim que elas foram se preocupar em falar, poxa vida, peraí, agora sim, deixa eu aprender da palavra, agora deixa eu aprender aqui o que significa cada coisa. Nesse tempo, não vai ter mais tempo para
aprender sobre profecias, para aprender a palavra, para, né, enfim, não vai ter mais tempo para a gente achar o óleo aqui para a gente poder estar preparado para a volta de Jesus. E repara aqui em mais um detalhe, olha só. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. Tá? E as imprudentes disseram às prudentes: dê a nós um pouco de óleo, tal, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Repara que o grito da meia-noite ele não é imediato à volta de Cristo. Porque deu tempo de todas se levantarem e prepararem as suas lamparinas. A diferença é que as prudentes tinham óleo para prepararem as lamparinas. As imprudentes não tinham óleo para prepararem. Tá? Então você vê que, ó, mesmo Jesus falando ali, cadê? Ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, e as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Entre esses eventos aqui, ó, o sol escurecer e a lua não dar sua claridade, e as estrelas dos céus caírem do firmamento, e a volta de Jesus, entre esses eventos, tem um intervalo. Nesses eventos aqui, nesse meio tempo, dá tempo de preparar as lamparinas. Só que a diferença é, o tempo é curto. Você vai ter óleo ou não vai ter quando chegar esse tempo? E mais, olha só o que Paulo diz aqui para nós. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5. Por que eu falei com vocês que o problema não é a gente dormir, mas é dormir sem o óleo? Porque olha só o que Paulo fala aqui. Ó. Lá no, vamos ler a partir do versículo 9. Tá? Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Deixa eu marcar isso aqui também de roxo. Paulo, no capítulo 5, está fazendo um contraste entre aqueles que dormiram, né, que não estão atentos aos sinais da volta de Jesus, e aqueles que estão vigilantes, aqueles que estão acordados e atentos a todos os sinais. E Paulo, mesmo falando, olha, irmãos, não durmamos como os demais. Ou seja, Paulo está chamando a gente para a gente ficar atento, ficar vigilante. Mas, olha o que ele fala lá no versículo 10. Quer vigiemos, quer durmamos. Ou seja, Paulo mesmo sabe que vão ter irmãos que no meio do caminho pode ser que passem a dormir. Então, o problema não é dormir. O problema não é deixar passar um sinal ou outro. Não é passar a ficar desatento a alguns sinais. O problema é você passar dormir, né? Passar a ficar desatento e se associar com aqueles que estão dormindo desde sempre. Olha aqui, ó. Aqueles que se embriagam. O problema é você estar dormindo e não ter o óleo, assim como aquela parábola das 10 virgens. Tá? Então, o problema de fato não é a gente dormir e deixar passar um sinal ou outro, igual eu já falei com vocês aqui algumas vezes, mas é sim dormir e se associar com os ímpios. É dormir e se associar com aqueles que zombam da volta de Jesus, assim como diz o apóstolo Pedro também. Tá? Então, quando a gente lê a parábola das 10 virgens e associa com esse texto de Paulo aqui, a gente vê esse detalhe, né, em comum com esses dois textos. Porque vão sim ter irmãos que vão estar dormindo e vão sim ter irmãos que vão estar vigilantes naquele tempo. Se não fosse assim, não teria esse personagem aqui. Ó. Olha só. Porque todas dormiram, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Ou seja, tinha alguém acordado. Tinha alguém aqui que estava acordado para poder prestar atenção nos detalhes, para poder prestar atenção nos sinais e acordar o restante das noivas que estavam dormindo. Amém, irmãos? Sobre o estudo de 1 Tessalonicenses, era isso que eu queria passar para vocês aqui hoje, tá? Reparem que eu não entrei muito no detalhe sobre vir como ladrão, porque como eu já falei, eu já fiz um vídeo resumo, tá? Então,
Vá lá nesse vídeo para você ver sobre a volta de Jesus vindo como ladrão, tá? Sobre os detalhes que eu tinha para falar sobre esse texto e sobre o texto também de Pedro, que eu também citei aqui, tá bom? Mas o que eu tinha para falar com vocês aqui sobre esse texto hoje é sobre a vigilância, sobre estar vigilante ou não, e sobre tempo de paz ou tempo de guerra. Quais desses sinais de fato o sinal que marca a volta de Jesus? Nós vimos aqui que esses sinais são sim sinais que falam sobre a volta, mas eles não são os sinais determinantes sobre a volta de Jesus. Amém? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa aqui embaixo seu joinha, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe esse vídeo com mais pessoas para que elas também possam estar atentas aqui aos sinais da volta de Jesus. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço, fiquem com Deus.